que você acha que o Flamengo goleou? O que mudou para ter um Flamengo tão diferente dos últimos jogos que a gente tem falado de um Flamengo muito morno, né? Antes de mais nada, Fernandinha, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Eu acho o seguinte, primeiro, vamos lá, vamos relembrar a partida do Flamengo contra o Corinthians. Foi exatamente o que o Tite fez nesse duelo diante do Bolívar. Botou os jogadores naquelas funções que eles rendem melhor. O Gerson na ponta direita, vindo para o meio também, o De La Cruz atuando de segundo volante, o Arrascaeta retornando diante do Bolívar, querendo ou não, é uma peça crucial no meio de campo do Flamengo. Acho que esse foi o primeiro passo para o Flamengo retomar o caminho das boas atuações. E depois, a vontade dos atletas, a marcação sob pressão, a intensidade. O próprio Tite falou na entrevista coletiva que ele gostou bastante da intensidade do time. Eu acho até que o placar por 4-0 poderia ter sido mais. No primeiro tempo, por exemplo, o Arrascaeta perdeu um gol. Eu acho que o goleiro fez uma boa defesa, mas na minha opinião o Arrascaeta perdeu um gol, porque finalizou em cima do goleiro. A gente pôde ver o Flamengo com uma vontade muito grande de não apenas vencer, mas também fazer um placar elástico que na fase de grupos é importante por conta do saldo de gols. Para quem não sabe, o Flamengo pode se classificar em primeiro ainda, se conseguir vencer o Milionários dentro do Maracanã por um placar elástico e o Bolívar perder diante do Palestino. Eu acho que o Flamengo fez uma partida impecável. Gostei de ver o Flamengo ontem elogiar demais a atuação do Everton Cebolinha, que na minha opinião foi o melhor em campo, mas o Gerson também jogou muita bola, a Conmebol o elegeu o melhor em campo. Para mim, nenhum problema também, porque ele jogou muita bola. O De La Cruz é chover no molhado. Novamente, uma baita partida que ele fez. Muitos criticam assim, depois que o Flamengo abriu o placar, aos 57 segundos de jogo, o Bolívar ainda teve algumas chances, botou bola na trave. Claro, gente, a gente vive aqui elogiando o time do Bolívar. O time do Bolívar é bem armado, Sim. É bem treinado. Óbvio que se a gente for ver individualmente falando, o Flamengo leva vantagem muito mais do que o Bolívar tem ali à disposição. Só que é um time bem treinado e é normal, e fica o elogio ao time do Bolívar. Mesmo tendo sofrido gol aos 57 segundos, não mudou o estilo de jogo. Foi para cima e tentou empate a todo custo. O Flamengo soube se defender e aproveitou as oportunidades que teve e fez um importante placar dentro do Maracanã 4-0. Fez aquilo que se espera do Flamengo diante do Bolívar, dentro do Maracanã. Tem que vencer e vencer bem. E, na minha opinião, venceu e convenceu. E eu quero elogiar também a partida do Alan. Na minha opinião, foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. É porque teve tantos destaques que muita gente acaba não ressaltando a atuação dele. Mas o que ele jogou ontem, olha, impressionante. Esse é o Alan que a torcida do Flamengo gostaria de ver com a camisa do Flamengo. Já já a gente vai mostrar toda a situação do Vasco em relação a 777 e também a paralisação do campeonato. Quero saber a opinião do Vini Casagrande sobre isso. Você também pode dar a sua opinião em relação a isso no nosso Twitter, hashtag SBT Esportivo. E então, vamos olhar a classificação desse grupo do Flamengo. A gente viu esse Flamengo vencendo bem contra o Bolívar. O Bolívar que estava invicto na competição, né? Fazia uma boa Libertadores até aqui, inclusive aí, é o líder absoluto com 10 pontos. Você ainda acha, Vene, a gente sabe que o saldo de gols é muito importante no critério de desempate. É o primeiro quesito, inclusive. E você falava muito do saldo de gol do Bolívar e acaba que o Flamengo, num confronto direto, tira essa vantagem do Bolívar, aplicando o mesmo 4 que o Bolívar usava como um grande escudo para se manter na liderança. Você tinha uma fala de que achava impossível o Flamengo assumir a liderança da Libertadores. Você continua achando isso? Olha, eu continuo achando porque eu não vejo o Bolívar perdendo para o Palestino, tá? Lá na altitude. O Palestino, na minha opinião, é o time mais fraco desse grupo aí. É um dos times mais fracos da fase de grupos da Libertadores. Eu não vejo o Bolívar perdendo. Mas caso aconteça, e pode acontecer, aí o Flamengo tem que vencer de goleada o Milionários, que não tem mais nada a fazer. Vai apenas cumprir tabela. O Milionários não tem nenhuma pretensão mais na fase de grupos da Libertadores. Mas o grande problema do Flamengo nessa primeira fase foram os 2 jogos diante do Palestino. Primeiro aqui no Maracanã, quando venceu por apenas 2-0 e teve a oportunidade de fazer um placar mais elástico. Só que foi o estilo Tite de ser, né? Pragmático, fez 2-0, recuou um pouco, sentou em cima do resultado e pronto. E depois ter perdido para o Palestino lá no Chile por 1-0. Esse, para mim, é o grande problema do Flamengo nessa fase de grupo. Por exemplo, você perder na altitude lá para o Bolívar, teoricamente, é um resultado normal. Sobretudo porque o Tite poupou vários titulares na ocasião. Milionários, para mim, foi um resultado péssimo,
porque o Flamengo deixou empatar mesmo tendo a mais, mas beleza, também tem altitude, a gente releva. Agora, os 2 jogos contra o Palestino foi o grande problema do Flamengo nessa fase de grupos da Libertadores. Você acha que depois do jogo e principalmente da exibição do Flamengo ontem dentro do Maracanã, nasce um novo Flamengo na temporada? Olha, é uma boa pergunta essa. Eu acho que agora, querendo ou não, o torcedor ele fica mais otimista. O próprio Tite também, eu acho que ele entendeu como tem que escalar o Flamengo daqui para frente. Porque a escalação, e quando eu digo a escalação, é na formação tática dos jogadores, na escolha da função dos jogadores, isso faz total diferença. Por exemplo, eu discordo de quem diz que antes o Flamengo não estava com vontade, não estava correndo. Eu discordo, eu acho que estava correndo errado. Os jogadores, em funções erradas, estavam correndo errado, consequentemente cansava mais rápido. Agora, dessa maneira, eles correm certo e, consequentemente, rendem mais dentro de campo. Eu acho que a partir de agora o Tite entendeu como ele tem que montar o time dele, a formação tática. O Gerson, por exemplo, não pode sair da ponta direita, vindo para o meio de campo, ele não pode mais atuar como segundo volante. Acho que o Tite achou. Agora, ele ainda tem um objetivo, uma missão à frente do Flamengo. Qual? Fazer o Gabigol voltar a jogar bem. Porque novamente a gente viu o Gabigol entrando no segundo tempo e sem ritmo de jogo, totalmente abaixo dos demais jogadores. Eu acho que agora ele precisa trabalhar, tendo em vista que ele vai ter tempo, né? Porque o Brasileirão foi paralisado aí por 2 rodadas. Falar em paralisação, a CBF... É isso aí, nação. Aí foi mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal e deixem seu like, hein? Bora, amigão!